O Entender o Direito de hoje vai voltar a falar sobre o direito do consumidor. Nossa principal intenção é esclarecer ao consumidor de seus direitos, mas também de seus deveres. Estamos numa fase de retração do consumo. Quem consome quer garantias de que não está comprando gato por lebre, literalmente. Daqui a pouquinho eu converso com Ana Luísa Pirassol. Ela é especialista em direito do consumidor. Daqui a pouquinho estamos de volta com Entendendo o Direito. O Entender o Direito de hoje está aqui com Ana Luísa Pirassol, que é especialista em direito do consumidor. A nossa intenção é esclarecer um pouco aos brasileiros que são consumidores em potencial de quais são os seus direitos, mas também de quais são os seus deveres. Numa fase de recessão do consumo, quem vai consumir, comprar um produto ou um serviço quer garantias. Ana Luísa, antes de mais nada, bem-vinda aqui à TV Unicesumar. Obrigado pela sua presença. Obrigada, é um grande prazer e satisfação estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. E quando você fala de direito do consumidor, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho fundamental. De onde apareceu isso? O direito do consumidor é algo que existe já há algum tempo, há um bom tempo. Como é que surgiu a necessidade de uma regra na relação entre consumidor, produto e empresa? O direito do consumidor ele surgiu com a Lei 8.078, em 1990. Então, na realidade, o grande marco histórico foi com a Revolução Industrial. Quando despontou aí a Revolução Industrial, ocorreu a migração das pessoas da zona rural para a zona urbana. E a partir de então, aumentaram as relações de consumo e aumentaram a produção e serviços de relações de consumo, né? Uhum. Quando então surgiu a necessidade de estabelecer um código com maiores garantias ao consumidor. Por quê? Antigamente era assim, eu queria comprar uma roupa, eu ia até o fornecedor desse produto e eu pedia qual material, as regras contratuais elas eram elaboradas no decorrer do contrato ali. Diretamente com a pessoa. Exatamente. Então, você poderia estabelecer qual produto que você queria, detalhes que hoje não são possíveis. Na prática era conversa com o artesão. Você ia lá com o artesão e encomendava o produto com o jeito que você queria. Exatamente. E hoje, com a massificação da produção, o monopólio da produção está nas mãos do fornecedor. E o consumidor ele não tem mais essa oportunidade de negociar cláusulas contratuais. E é justamente por isso em que houve a necessidade da criação desse novo código. Então a gente tem uma produção em massa, mas a gente consome particularmente. A gente gostaria que o produto que a gente consome tenha qualidades e não a massificação que acaba gerando defeitos, algum tipo de relação meio que contraria o consumidor. Mas quando você pensa no Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele é um código moderno? Ele atende hoje às necessidades do consumidor? Muito, muito moderno. Na verdade, ele foi introduzido a necessidade dele veio com a própria Constituição Federal. Em 1988, eles estipularam que o Congresso Nacional teria 120 dias para a criação desse código. E a partir dessa criação, ele veio muito moderno. Ele realmente protege o consumidor, ele atendendo as demandas aí. E no Brasil ele é novo, então? Ele é de 1988? 1990. A Constituição é de 1988. Então quer dizer que antes disso a gente não tinha um Código de Defesa? Não tinha nada que estipulava quais eram as normas que protegiam o consumidor. Não havia nenhuma proteção. Essa mudança que muitos falam da qualidade dos produtos no Brasil hoje, se deve muito a esse código? Ou seja, Exatamente. Nós temos produtos que têm uma qualidade que até aí tem os ENTA, que lembram da década de 1970 e 80, você comprava produtos de péssima qualidade, sem muita capacidade de poder reclamar. Exatamente. O código mudou muito isso. Mudou, exatamente. Porque essa massificação gerou a preferência dos fornecedores, né, por conta do aumento do lucro, em priorizar a quantidade e não a qualidade. E isso aí que gerou essa grandes produções de produtos, né, que vinham sem a qualidade esperada pelo consumidor. Isso aí agora, com o Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser revisado. Qualquer produto que chegue até você pode ser. Na tua opinião, como especialista, qual a primeira preocupação que uma pessoa tem que ter quando ele vai comprar um produto e ele se depara com um problema com esse produto? Ou mesmo quando ele vai às compras, ele tem alguns critérios para comprar no lugar certo, um produto mais certo? Ou seja, para não ter que reclamar depois que comprou? É necessário sempre que o consumidor ele busque a informação antes da compra. Muitos consumidores eles acabam comprando no impulso. Então, é necessário sempre a pesquisa. Essa pesquisa para ver se
o produto que foi feito, ele atende às qualidades. Então, sites, hoje com a era da informatização, né, estão disponíveis muitas informações. A gente pode pesquisar nos sites se tem reclamações decorrentes daquele produto, se as empresas têm muitos processos, tudo isso está de fácil acesso ao consumidor. Então, é necessária essa procura antes para que não haja compra por engano, né? Então, quem sai na rua, por exemplo, acaba correndo um sério risco de comprar um produto que ele não tem qualidade. Quanto que você deve se informar antes? Na verdade, a pesquisa de preço é muito importante, né? Na prática, o consumidor tem que saber o que ele quer comprar. Exatamente. Não comprar por impulso, como você falou. É necessário também pedir o orçamento detalhado, ele é dever do fornecedor, cada orçamento ele é válido pelo período de 10 dias, então, nesses 10 dias eles não podem alterar o preço do produto, então, você sai angariando, buscando informações e ver qual é o melhor produto, qual é o melhor preço, e não ir direto em uma loja e comprar, mas sim haver essa pesquisa. Eu passei por uma experiência uma vez, até queria que você comentasse um pouco sobre ela, acho que alguns dos nossos telespectadores já passaram. Entrei na internet curioso, querendo comprar um produto, e tinha uma loja física, que tinha um site e que oferecia um produto a um determinado valor. Sim. Se eu não me engano, era R$65. Bem mais abaixo, um pouco mais abaixo do que a média de mercado. Fui lá comprar o produto, a moça falou, não, é R$78. Eu falei assim, mas tem no site a 65. Eu posso exigir esse 65? Como é que eu faço para falar assim, olha, você está anunciando o preço a um valor e você está me vendendo a outro? Então, é um pouco complicada essa equiparação do preço com a loja física, porque a loja virtual, ela não tem certos tributos, ela não precisa pagar funcionários, ela tem despesas menores. Então, é normal que o preço seja maior. Que o da loja física seja maior do que o da internet. E até por isso eu oriento que as pessoas comprem pela internet, até por conta do prazo de arrependimento, né? Então, você comprando pela loja física, você só tem o direito à troca caso haja esse verbalmente estipulado entre o vendedor e você que você pode trocar o produto dentro das condições da loja. Mas na internet você tem uma liberdade de se arrepender no prazo de 7 dias, você pode se arrepender da compra mesmo que o produto pode não ter te agradado, ou então basta que você tenha se arrependido da compra. Você vai e solicita a troca do produto. Então, isso aí a compra pela internet, realmente é mais vantajosa ao consumidor hoje. Estou conversando com a Ana Luísa Pirassol, estamos falando sobre o direito do consumidor. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre essa comparação entre a compra na internet, que tem crescido muito no Brasil, e ao mesmo tempo a compra presencial. As seguranças entre as duas formas de compra. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com a Ana Luísa Pirassol, ela é especialista em direito do consumidor. Fechamos o nosso bloco falando um pouco sobre a compra em uma loja física e uma loja virtual. E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, Ana Luísa. Muita gente, conheço algumas pessoas, as mais velhas têm mais essa resistência. Vamos comprar na internet? Vamos. Mas quase sempre você vê, em algumas reportagens, de sites que são sites fantasmas ou que não vendem produtos na internet e enganam o consumidor. E as pessoas morrem de medo disso. Qual é a segurança que se tem ou se deve buscar para se comprar na internet? Porque quando você vê a loja física, ela está ali. Uma página pode desaparecer. Qual seria a atitude mais coerente do consumidor? Bom, é super importância que o consumidor antes, ele entre no site e ele verifique se há o número do CNPJ da empresa, descrições como o endereço, o telefone, serviço de atendimento ao consumidor. Sites que são confiáveis, eles possuem no rodapé da página todos esses requisitos, todas essas informações que são necessárias para o consumidor. Realmente tem algumas empresas, alguns sites fantasmas e tem essa buscando estelionato, né, buscando prejudicar o consumidor, então é necessária essa averiguação antes da informação. Mas a questão é se atentar às informações básicas, CNPJ, telefone, endereço, basicamente isso. E sempre exigir a nota fiscal, né? A nota fiscal eletrônica, hoje, ela tem a mesma eficácia da nota fiscal comum, então... A compra virtual hoje ela é tão ou mais segura que a compra presencial. Sim, sim. E você estava falando no final do nosso primeiro bloco sobre aquele tempo de arrependimento. Dos 7 dias em que o senhor recebeu um produto, posso encontrar um defeito. Mas eu posso me arrepender de ter comprado? Tem aquela compra por impulso. Você tem a compra por impulso numa loja física, imagina na internet.
Sim, você pode. Na realidade, não é necessária a comprovação de um motivo por você ter se arrependido. Não necessariamente precisa ser um produto defeituoso. Você pode simplesmente falar, não quero mais esse produto, e então desistir de tê-lo comprado. A partir do momento que você desistir, você solicita a devolução. É importante guardar o recipiente em que veio o produto, a caixa, a nota fiscal. Você se mantém com a nota fiscal e envia o produto dentro da mesma caixa para ser despachado pelo correio. Importante que haja também com o AR, que é o aviso de recebimento. Então, mesmo que a empresa ela receba e depois não queira devolver o dinheiro, você tendo a comprovação da AR que ela recebeu o produto de volta, você já pode procurar os meios judiciais cabíveis para devolução do seu dinheiro. Ressarcimento do seu dinheiro. O seu ressarcimento. Agora vamos sair um pouco da internet, vamos para a loja física. Tá? E nas lojas físicas tem algumas pegadas que a gente quase sempre cai. Você vai comprar, por exemplo, um refrigerador. Sim. Vai comprar uma televisão. Isso acontece muito com produto eletrônico, que tem lá 1 ano de garantia, 2 anos de garantia. Já passei por isso, calculo que boa parte dos nossos telespectadores passaram. O vendedor, a vendedora fala assim, o senhor não quer estender a garantia? O senhor não quer comprar uma garantia? Não quer comprar um seguro, por exemplo, de vida? Isso é correto? Não é correto. É ilícito isso. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele veda expressamente, então ele não permite que as lojas façam qualquer venda casada, tá? Salvo engano, o inciso 3º desse as pessoas podem até imprimir, levar lá e falar, não, eu não quero, eu só quero o produto que eu desejo, não é obrigada, a venda casada, ela é absolutamente ilegal. Num banco também, porque o banco tem muito disso, eu vou comprar um financiamento de um carro, eu vou comprar um veículo, faço financiamento, aí o cara fala assim, olha, tudo bem, seu cadastro está aprovado, então, mas para poder aprovar finalmente seu cadastro, eu teria que comprar um seguro. Isso também é uma venda casada. Também é legal. Não, tanto as instituições financeiras como qualquer loja, como fornecedores ou prestadores de serviço, ou até fornecedores de produtos, eles não podem, é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor a venda casada, em qualquer modalidade que seja. Tem uma outra questão, que eu vou aproveitar um pouquinho e lembrar de várias pessoas que já fizeram isso, denúncias que nós tivemos de consumidores que entraram na loja para pagar uma prestação. Saíram com outro produto financiado e saíram com empréstimo. Hoje tem muitas lojas ligadas a instituições financeiras. Quais os riscos que as pessoas têm que tomar cuidado com isso? Porque muito que a gente compra são financiados. Vou comprar um televisor de R$ 1.500. É R$ 1.500 mais 10 vezes de 150. Se você vai pagar à vista, é R$ 1.500 do mesmo jeito. Né? Como é que um consumidor pode se defender dessas artimanhas? E, em vez de você comprar um produto, você compra um empréstimo ou um financiamento? É necessária, como eu havia falado, a busca de informação. Essa informação, ela deve ser prestada, é dever do fornecedor ou do prestador de serviço fornecer quais são os prós e os contras, aconselhar o consumidor de que tal empréstimo, determinado empréstimo, possa ou não comprometer o orçamento familiar. Então, é necessário que haja essa prestação dessa informação e que, claro, o consumidor busque antes averiguar quais são as taxas de juros, as taxas administrativas que às vezes são embutidas nos contratos e que são ilegais. Então, todas essas precauções, elas são deveres e até direitos do consumidor, né? A gente tem a telefonia, por exemplo, que é um campeão de reclamações. Campeão. Né? E as pessoas quase sempre buscam seus direitos no SPC, né? No Procon, na defesa do consumidor, para ver se a gente consegue rever o dinheiro ou rever a parte do que se pagou para essas companhias telefônicas. Sim. A saída para uma companhia telefônica, quando você precisa do serviço e você não recebe, e ao mesmo tempo você cobra mais de você do serviço que você tem. Qual a atitude que se toma em relação a isso? Quando houver qualquer cobrança indevida ou ilegal, você deve, primeiro, se calçar de provas documentais, ligar, em caso de ligar na central de atendimento ao consumidor ou até nos call centers disponibilizados pelas empresas. Registrar o nome, registrar o número do protocolo, a data e a hora do atendimento e do número do protocolo. E com isso, você pode se dirigir ao Procon e efetuar uma reclamação. Essa reclamação formal ela é muito importante porque, dependendo do número de reclamações que houverem no Procon, o Procon pode notificar a empresa e ela pode até pagar multa
por conta do excesso de notificações. Então, porque pode ser que tenham mais pessoas que estejam reclamando da mesma empresa. Exatamente, exatamente. E isso é uma das importâncias do Código de Defesa do Consumidor, que é essa norma de ordem pública e interesse social. Então, esse interesse social é que não necessariamente seja no particular, mas tudo que é para abrange também todo o resto das pessoas, toda a população. Então, isso facilita mais você, por exemplo, confrontar com uma empresa que tem uma grande quantidade de reclamações. Exatamente. Agora, tu falou um lance perigoso, que é a fila de banco. Muita gente espera muito num banco para ser atendido. Sim. E nessa situação, como é que a gente faz? Em casos, há uma lei estadual no Paraná em que não permite que a pessoa espere em dias úteis mais do que 20 minutos na fila do banco, tá? E em véspera de feriado, 30 minutos. Ocorre que vem ocorrendo uma mudança na jurisprudência. Os tribunais, o entendimento dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça vem sendo modificado no sentido de que essas esperas, por mais que sejam exageradas, muitas vezes elas são caracterizadas apenas como um mero dissabor e não como um dano moral em si. Então, a busca judicial hoje, talvez ela esteja não sendo tão efetiva. Então, eu recomendo que as pessoas, elas busquem primeiro, nesses casos de fila em espera de banco, busque o PROCON e efetue a reclamação formal, porque aí é o que eu havia falado, conforme o número de reclamações, essas empresas vão começar a ser notificadas, dá até para também procurar o Ministério Público, efetuar aquele termo de ajuste de conduta, para que eles ajam dentro das condutas que são lícitas e que parem de afrontar os direitos do consumidor. Estou conversando com a Ana Luísa Pirassol, estamos falando sobre o direito do consumidor. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco e nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do consumidor quando ele vai para o SPC. Muitos consumidores brasileiros hoje, por endividamento, estão com problemas, estão no SPC, estão com o nome negativado. Primeiro, como sair disso? E segundo, como ter um advogado do seu lado que possa ajudar você a negociar suas dívidas. Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito chega aí ao seu último bloco. Estamos conversando com Ana Luísa Pirassol, estamos falando sobre o direito do consumidor. No nosso último bloco, vamos falar daqueles que estão negativados, que estão com o nome no Serasa, estão seprocados, como alguns dizem, e precisam sair dessa condição. Não são poucos brasileiros hoje nessa condição. Ana Luísa, como é que se sai disso? Como é que se procura um advogado? E o primeiro passo que um consumidor tem que ter, se ele quiser acertar suas contas, mas também não quiser ser lesado por causa disso? É muito importante ressaltar que a inscrição nesses órgãos de maus pagadores, muitas vezes ela ocorre indevidamente. Então, quando elas ocorrerem devidamente e você efetuar o pagamento da sua dívida, as empresas que colocaram o seu nome nos órgãos restritivos de crédito, elas têm prazo de 5 dias para tirarem o seu nome, limparem o seu nome. Caso isso não ocorra, o débito que antes era devido passa a ser indevido e elas podem restituir moralmente o consumidor. E há também... Então significa que se, por exemplo, eu tinha uma dívida de R$5.000, paguei os R$5.000, passou 5 dias, a empresa não tirou meu nome do SPC. Eu entro com a ação contra a empresa. E a empresa é obrigada a me pagar o mesmo valor que eu paguei para ela, isso? Não, ela é obrigada a te ressarcir em danos morais, porque manter o nome da pessoa indevidamente no cadastro de restrição ao crédito é que gera dano moral. E esse ressarcimento, ele é o quê? Esse ressarcimento, ele é pecuniário, porque o dano moral, ele não pode ser mensurado, é subjetivo, é um dano subjetivo. Então, quando ele é ressarcido, ele é revertido por dinheiro, para que isso console aquele dissabor que o consumidor tem. E aí o valor que uma pessoa acaba recebendo por isso, não se tem dimensão de quanto seria? Quem mensura é o juiz, então isso vai de acordo com a convicção pessoal de cada juiz. Isso significa que, aqui na cidade de Maringá, por exemplo, existem vários juízes. Dependendo da vara com que caia o seu processo, o entendimento do juiz é um. Então, quer dizer que existe uma particularidade do juiz que você não pode prever. Exatamente. Mas nesses casos, gera em torno de R$3.000 até R$8.000 de danos morais. Dependendo da dívida também ou não? Isso, depende também do valor da dívida. Agora, quando você tem o nome no SPC e você quer liberar esse nome, muitas pessoas têm que discutir a questão de juros. Algumas dívidas estão remontadas a quase
6, 7 meses, um ano. Sim. E quando se fala de juros no Brasil, se fala de juros altos. Como é que se protege um pouco com o excesso de cobrança? De repente, ir além da conta de um banco cobrar um atrasado ou mesmo uma empresa? Bom, o consumidor tem que ter em mente que os juros devidos, os juros de mora, quando se trata de Código de Defesa do Consumidor, o permitido é apenas 2%. Mais do que isso, ele já é legal, 2% de juros de mora mensal. Então, mais do que isso, não se pode cobrar. Fora isso, é necessário que haja, antes da contratação, uma conversa para que haja esse esclarecimento das duas partes aí. Das duas partes, para que seja estipulado qual os juros. Porque hoje, os juros, eles são indevidos a partir do momento que ele ultrapassa o limite razoável da taxa de mercado. Não existe um limite disponível para que, assim, a instituição financeira passou desse valor de juros, ela já incorre em dano moral ao consumidor. Não, hoje é a taxa de mercado, então é variável. Então, primeiro de tudo, é necessário, no ato da contratação, prestar atenção nesses juros, negociar, que às vezes eles são negociáveis, quando possível, e então, posteriormente, procurar um advogado que possa te orientar em caso de que seja exacerbada essa cobrança de juros, então daí... Então as pessoas têm que fazer uma negociação estando muito atenta aos limites em que se pode cobrar em cima do valor devido. Sim. Porque quando você pensa, por exemplo, em dívidas bancárias, que é as dívidas que os brasileiros mais têm com cartão de crédito, eu até queria comentar um pouco sobre isso, especificamente o cartão de crédito no Brasil, que é uma navalha, como dizia o Cazuza, né? Inclusive se lembrou aí o Cazuza recentemente. Quando se fala do cartão de crédito, da dívida, dos juros que as pessoas têm que pagar, há muito abuso no país em relação a isso. A falta de conhecimento do consumidor leva ele a pagar mais do que deve? Muito, muito. É exatamente por isso que o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o vulnerável, que é o consumidor, é a parte mais fraca da relação. Porque as instituições financeiras, elas abusam do poder que elas têm e acabam cobrando juros exacerbados, principalmente no que tange aos cartões de crédito, né? Os juros realmente eles são muito indevidos. É necessário que haja, então, uma análise, procure o seu advogado e que ele vai te analisar certinho, vai fazer uma perícia, tá? Onde vai estipular quais são os juros de mercado, os juros que é recomendável, uma média recomendável, e o que estiver passando, a cobrança de juros indevida ela deve ser restituída em dobro, qualquer que seja. Qualquer cobrança indevida deverá ser restituída em dobro. Então, a partir do momento que houver essa cobrança abusiva e indevida de juros, ela deve ser restituída em dobro tudo que o consumidor pagou. Conversei com a Ana Luísa Pirassol, que é especialista em direito do consumidor. Nós falamos um pouquinho sobre os direitos dos consumidores. Tentamos trabalhar alguns exemplos e situações que possam aí atender a necessidade do nosso telespectador. Ana Luísa, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a você pela oportunidade, Gilson. Nosso programa tem a intenção de conscientizá-los sobre os seus direitos, também sobre os seus deveres. No caso, hoje trabalhamos com o direito do consumidor. Não esqueça, ser um consumidor consciente ajuda muito as empresas a respeitarem o consumidor e a fazerem os produtos e principalmente os serviços que prestam serem melhores. Até o nosso próximo programa.